Graça e paz, povo do reino. Somos gratos a Deus pela sua vida, por nos estar dando este apoio, este crédito e estar compartilhando conosco a palavra de Deus, o Evangelho do Reino dos Céus. Mateus capítulo 5, versículo de número 20, está escrito as seguintes palavras: porque vos digo que se a vossa justiça não exceder a dos escribas e fariseus, de modo nenhum entrareis no reino dos céus. Palavras do Senhor Jesus Cristo, dirigida durante o Sermão da Montanha. Mais uma vez, há aqui uma condição para se entrar no reino dos céus. A condição é que haja justiça conforme Deus e não conforme a nossa própria justiça. Jesus falou aos seus discípulos muito claro: vocês precisam ser mais justos, ultrapassar a justiça dos escribas e fariseus, porque se não for assim, não entrarão no reino dos céus. Queridos, lembrando que em Mateus, aqui também, capítulo 6, versículo 33, o mesmo Senhor Jesus diz assim: mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça. O reino de Deus, conforme a justiça do próprio Deus, a justiça dos seguidores de Jesus, a justiça dos verdadeiros filhos do reino, tem que ser conforme a justiça divina, a justiça de Deus. Justiça essa que é revelada na sua palavra. Lembrando que quando Jesus fala que a nossa justiça tem que ser maior, tem que ser bem maior, muito maior e melhor do que a dos escribas e fariseus, quem eram os escribas e fariseus? Eram os estudiosos da lei. Eram aqueles que entendiam muito bem sobre a Torá, a lei judaica, a lei de Deus. E eles, na verdade, pegavam a lei não numa forma, na verdade, entendida. Os escribas e fariseus, eles oravam publicamente para serem vistos pelas pessoas. Eles jejuavam também, faziam cara de tristeza para dizer para o povo, exibir ao povo, mostrar ao povo que estavam jejuando. E assim faziam como ofertas, dízimos e muitas outras coisas, além de supervalorizar as tradições e não essencialmente a Torá, a lei de Deus. Então eles eram religiosos, eles supervalorizavam o legalismo, a prática externa, e não partindo de suas próprias consciências, e não partindo de seus corações em verdade. Eram legalistas. Por isso que Jesus usou este versículo que nós acabamos de ler, Mateus 5:20. A justiça conforme Deus está muito mais além do que uma mera prática religiosa, do que um legalismo vazio, ou uma tradição também vazia. Por exemplo, eles censuraram Jesus porque Jesus comia com os pecadores, e eles não faziam isso, não se juntavam aos pecadores, não sentavam na mesa, ou não iam na casa dos pecadores. Por isso que eles julgavam e censuravam Jesus fortemente. Queridos, olha a essência do Evangelho do Reino. O Evangelho do Reino, para entrar nele no sentido físico, final, mundial, na consumação dos séculos, novos céus e nova terra, é preciso antes que este reino entre em nós no aspecto espiritual. Lembra? Alguns vídeos gravados, os primeiros vídeos do canal, que o reino de Deus está em vós, está dentro de vós, o reino espiritual, com os seus princípios, com as suas leis, com os seus mandamentos deixados por Jesus, mandamentos de justiça. Então a justiça entra em nós com o reino, pela sua palavra, espiritualmente. Veja bem, é primeiro o reino em nós, dentro de nós, para a partir daí este reino ser exteriorizado, externado em atitudes corretas, as palavras feito atos,
certos, atos com entendimento. O reino dentro expressado fora. O reino espiritual, primeiro em nós, e nós no reino, o reino físico, na consumação de tudo. É isso que Jesus está enfatizando quando ele censura, quando ele expõe os escribas, os fariseus, os religiosos de sua época, os doutores da lei, que eram meramente religiosos. O reino estava longe deles, porque o reino não estava neles. Então, queridos, é isso. A justiça de Deus, ela é expressa quando ela é entendida e se faz a partir de mudanças internas, mudanças interiores. Presença do reino dentro de nós é externado através da nossa vida. Isso é mudança, isso é coisa poderosa demais. É isso que Jesus está falando. Se a vossa justiça não for maior, não for melhor, bem maior, não exceder a dos escribas e fariseus, de modo nenhum entrareis no reino dos céus. Terão acesso ao reino de Deus. Ou seja, é a justiça não segundo os homens. Os fariseus e escribas eram, é bom que se diga ainda, justiceiros. Coisa terrível é um homem ou uma mulher ser justiceiro, ser rápido para julgar os outros, quando ele mesmo está na mesma situação. Se lembra as palavras de Jesus? Você quer tirar o argueiro do olho do próximo, do seu irmão, tendo uma trave no seu olho? Isso é muito sério, totalmente aplicável à nossa vida hoje, aqui, agora. A justiça segundo Deus. Com a medida com que eu meço alguém, eu serei medido. Essa é a justiça do reino de Deus. É o padrão perfeito do caráter de Deus. Por quê? Porque Deus é justo, Deus é reto, Deus é imparcial. Aqui mesmo, no mesmo capítulo 5 de Mateus, os versículos 44 e 45, vão dizer assim: amai a vossos inimigos, bendizei aos que vos maldizem, fazei bem aos que vos odeiam, e orai pelos que vos maltratam e vos perseguem, para que sejais filhos do Pai que está nos céus, que faz que o seu sol se levante sobre maus e bons, e a chuva desça sobre justos e injustos. Olha a justiça de Deus, totalmente contrária à dos homens. A do homem, ele vai odiar quem não odeia. Ele vai aplicar a justiça conforme a cabeça dele, o entendimento dele para cima de quem errou para ele. A justiça do reino diz: ame os inimigos. Amar os inimigos como Deus ama, como o Pai ama. Se nós fizermos assim, seremos filhos do Pai, chamados filhos do Pai eterno. Justiça do Pai e não nossa. Princípio de Deus e não nosso, para serem obedecidos, praticados. Amar como Deus ama. Amar a quem não nos ama. Perdoar como Ele perdoa. Que doutrina forte. Perdoar. Quão poderoso é o perdão. É o óleo dos nossos relacionamentos. E para finalizar, Mateus 5,48, Jesus fala assim: sede vós perfeitos, como é perfeito o vosso Pai que está nos céus. Meu Deus! Ou seja, ser igual a Deus. Não na sua dimensão integral, absoluta, total, é claro que não. Mas ser igual no exemplo que Ele está dando. E o seu exemplo maior é Jesus Cristo. Essa perfeição é impossível que ela aconteça, de fato, fora de Jesus, sem Jesus. É somente e exclusivamente em Jesus, com Jesus, deixando que Ele, a presença dEle, reine, se manifeste na nossa vida e apareça em atos de justiça. Lembra? Os vencedores de uma certa igreja, eles receberão vestes que na verdade falam de atos de justiça, lá em Apocalipse. Então, como entrar no reino? Porque se não exceder a justiça dos escribas e fariseus, não entraremos. Como entrar no reino? Simples, para finalizar, deixa primeiro o reino entrar em você.
O reino entra em mim pelos seus ensinamentos, pelas suas lições, seus princípios, seus mandamentos. Aleluia. E depois este reino sai de mim para com diante das pessoas. Não só irmãos, não só domésticos da fé, mas pessoas de um modo generalizado, tá? Esta é a palavra de Deus para mim e para você, em nome de Jesus. Amém. Amados e queridos filhos de Deus, povo do reino, lembrando a você que a importância de você deixar o seu joinha, se inscrever no canal, acionar o sininho para receber os vídeos que são lançados por semana, compartilhar, abençoar a vida de alguém e, se desejar, também comente. A gente receber esse feedback seu é muito importante. Eu respondo àqueles que comentam alguma coisa com certeza, tá? Deus abençoe a sua vida rica e abundantemente.